Queridos, eu quero conversar com você hoje sobre um tema muito interessante. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos normalmente é chorar. E depois a gente vai mesclando choro com alegria. Uma criança, as formas dela comunicar é choro e alegria. Quando ela está sorrindo, você vai, tudo bem, é legal. Mas quando ela começa a chorar, ou ela está com fome, ou ela quer qualquer outra coisa. Então, sendo assim, o choro e a alegria nos acompanham durante toda a fase da nossa vida. O choro e a alegria, ele é presente na nossa vida em todo o tempo. E é por isso que hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para que eu possa conversar com você sobre esse momento que nos acompanha em toda a história da nossa vida, que é o choro e a alegria. Então hoje eu quero falar com você sobre o tema uma noite de lágrima e um amanhecer de alegria. Quem nunca teve um pesadelo? Quem já sonhou a tal ponto de acordar com lágrimas nos olhos e levante as mãos? É muito louco isso, né, irmão? Parece que é tão real, aquele sonho, aquela batalha, aquela luta, que quando você acorda seus olhos estão lacrimejando. Mas quem aqui já caiu na gargalhada sozinho, lembrando de coisas boas da vida? Levante as mãos. Também é muito bom sorrir, só que nós precisamos entender que tanto um tempo como o outro são reais na nossa vida. E hoje eu quero pregar para você falando sobre essas duas fases da vida, tristeza e alegria, e como nós devemos nos comportar nessas duas fases da vida. E para isso nós vamos lançar mão de um texto muito conhecido que está em Salmos capítulo 30, versículo de número 1 ao 5. Possivelmente todo mundo já leu esse salmo. Então eu quero falar hoje sobre uma noite de alegria, uma noite de lágrimas e um amanhecer de alegria. Repita comigo: uma noite de lágrimas e um amanhecer de alegria. E para falar sobre isso, eu vou ter que subdividir aqui hoje esses dois momentos, beleza? Então vamos lá, fique de pé por um instante. Senhor, que a Tua palavra alcance os nossos corações e que possamos sair daqui tratado no nosso mais profundo do nosso ser, Pai, com a palavra de vida do Senhor. Nós oramos, aqueles que vão ouvir em casa, em algum momento pelo YouTube da igreja, sejam tocados pela Tua glória, em nome de Jesus. E Pai, eu quero me direcionar àquela vida que entrou em contato comigo por causa da rede social da igreja. Que o Senhor abençoe ela onde ela estiver. Toca com o Teu poder, Senhor, e faz a Tua obra prover na vida dela, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, olha só, o Salmo de número 30, do versículo 1 ao 5 diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não me permitiste que os meus inimigos se regozijem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservar-te minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não basta de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhecer. Como eu disse para vocês, pode se sentar, tanto o choro como a alegria é algo que faz parte da vida humana. Nós já nascemos chorando e logo depois estamos sorrindo. O choro e a alegria é algo inerente de todo ser humano. É algo que todos nós vivemos em momentos da nossa vida, na trajetória da nossa história. Nem todo choro é de tristeza. Existem certo tipo de choro que são lágrimas até mesmo de alegria. Mas o que nós vamos falar aqui nessa noite é de uma fase de choro de tristeza. Porque o salmista, ele fala de uma noite turbulenta. Ele fala de uma noite de um pesadelo tão terrível que gera choro. Mas ele também fala de um amanhecer, de um despertar, de um novo dia que traz alegria. Então, a primeira fase que eu quero falar com vocês hoje é a fase do choro, o tempo do choro.
E possivelmente esteja alguém aqui no nosso meio chorando, não um choro de alegria. Talvez você não está chorando em lágrimas aí agora, mas a sua alma está gritando. Só você e Deus sabe a noite escura de pesadelo que você está vivendo. E eu não sei você, mas quando a gente está num pesadelo terrível, o que a gente mais quer é que ele acabe. Eu já tive pesadelos terríveis que você quer gritar no sonho e você não consegue. Isso talvez todos nós já enfrentamos. Mas talvez você esteja aqui hoje vivendo um pesadelo real. Algo real acontecendo com você que você diz assim: meu Deus, é tempo de choro. Então a primeira fase dessa mensagem eu quero falar sobre passando pela noite escura e turbulenta diante do pesadelo. Um sonho agitado, terrível, uma opressão. O que eu devo fazer? Então, o texto diz no versículo de número 5: o choro pode durar uma noite inteira. Talvez você esteja vivendo esta fase. Qual é a primeira lição que nós aprendemos na fase do choro? Repita comigo. E olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa confiar no cuidado de Deus em meio ao caos. A primeira coisa que você precisa aprender para superar o pesadelo da noite de choro, você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que, embora a noite esteja escura, turbulenta, embora as coisas pareçam não estar fácil para você, você precisa confiar em Deus. E é por isso que ele diz no versículo de número 1, olha só, antes de chegar no versículo 5, olha o que ele diz no versículo 1: eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Sabe o que o salmista está dizendo? Para chegar no versículo 5, noite de choro, o versículo 1 explica a noite de choro dele. Qual era? Os seus inimigos ao seu redor. Os inimigos mais fortes que ele, como um grande pesadelo tentando acabar com ele. Mas qual foi o antídoto? Qual foi o meio pelo qual o salmista vence a noite escura? Confiança em Deus. Ele diz o seguinte: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. A noite estava escura, um pesadelo terrível, tempo de choro e de dor, e o salmista está dizendo: não importa, eu exalto ao Senhor. Não importa se eu estou chorando nessa noite, nesse tempo difícil, mas eu exalto ao Senhor. O segredo para superar o tempo do choro, o tempo da noite turbulenta, é você continuar adorando e exaltando ao Senhor. Ainda que você não entenda o processo, ainda que você não entenda o porquê dor, o porquê noite de pesadelo terrível, continue adorando ao Senhor. O salmista nos ensina nessa primeira fase, na fase do choro, na fase da noite escura: adora o Senhor, meu irmão, minha irmã. Tenha em seus lábios um novo cântico, confie no cuidado, confie, declare com os seus lábios e com a sua fé e com a sua vida que Deus precisa e será exaltado. Não importa qual seja o estágio que você esteja vivendo. Talvez você está aqui numa noite escura, num pesadelo terrível no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, ou seja, onde for. Mas não é tempo de você murmurar, é tempo de você exaltar o Senhor. É tempo de você continuar crendo no cuidado de Deus. Por isso, o salmista lá no Salmo 46, no versículo 1, ele declara com muita ênfase: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Essa precisa ser a dinâmica da nossa vida, irmão. O tempo é escuro, é tenebroso, o vendaval da vida está aí, você está vivendo um pesadelo, você está chorando, mas continue como o salmista diz no versículo 1: eu te exaltarei, Senhor. Os inimigos estão à espreita, mas eu te exaltarei. A segunda lição que nós aprendemos no tempo do choro e da dor é que para vencer a noite escura, o pesadelo terrível que você está vivendo e que te assola e que causa espanto em você, você precisa entender que Deus é o único que pode sarar as feridas da sua alma. Amém. E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande maioria das nossas noites escuras, a grande maioria dos pesadelos que nós passamos, as causas não estão fora, estão dentro de nós, estão na nossa alma. As almas angustiadas,
amarguradas, no mais profundo do seu ser, vivem uma vida de um pesadelo terrível. Irmãos, nesses 20 anos de caminhada ministerial, o que eu tenho percebido é quantas pessoas estão vivendo emocionalmente em trevas, emocionalmente em uma noite escura, terrível, e que não tem fim para elas não conseguem entender ainda como sair dessa noite escura. E o que nós precisamos entender é que só tem um jeito de chegar no amanhecer de alegria, deixando Deus curar a nossa alma. Muitos de nós, às vezes nos encontramos em uma noite escura, tenebrosa, de choro, porque ainda estamos remoendo ressentimentos de coisas que ouvimos ou fizeram conosco no passado. Estamos vivendo tempos difíceis. Vocês vão me ver muito falar sobre isso. Eu estava até falando com a Lu esses dias, que Deus colocou em meu coração um seminário para nós fazermos aqui, que nós vamos denominar como Clínica da Alma. Onde nós vamos falar sobre cura interior. Nós vamos fazer um seminário aqui na igreja só sobre cura interior. Vamos bater o tempo todo. Você precisa ser curado na alma, você precisa ser sarado nas suas emoções. Porque, irmão, você não consegue imaginar, ver a dimensão de quantas as pessoas estão feridas na alma. Quantos traumas nós estamos carregando dentro de nós. E esses traumas, de vez em quando, vêm como uma noite escura, de pesadelo, de vendaval, o qual a gente tenta sair e não consegue. Por quê? Porque estamos lutando sozinhos com as nossas forças. E o segredo é entender que é Deus que pode acalmar a aflição da sua alma. Que é Deus que pode ir com a mão dele lá, no mais profundo, nos porões mais íntimos da sua alma, e trazer cura para você. E te tirar desse pesadelo terrível que você está vivendo, que é sentimental, emocional, que você está dilacerado. Irmão, você não consegue ir para lugar nenhum. O salmista diz assim no versículo de número 2: antes de chegar na noite escura, aonde ele relata no capítulo, no versículo 5, olha o que ele diz no versículo de número 2 e 3: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Irmão, olha o que o salmista está dizendo: a minha alma estava em covas, a minha alma estava no abismo. Por isso ele fala no versículo 5 de noite escura. A minha alma estava lá embaixo na destruição, eu estava vivendo uma noite de choro, a minha alma angustiada, mas o Senhor fizeste a minha alma subir da escuridão. Você só vai vencer a escuridão, o pesadelo emocional das suas aflições almáticas, quando você deixar Deus te socorrer, te livrar desse buraco que você está. Porque, irmão, muitas vezes você não percebe, mas algumas coisas que nós fazemos são feridas almáticas no nosso ser. Algumas falas nossas, algumas atitudes nossas. Você está aqui dentro da igreja, nós cantamos, levantamos a mão, falamos, mas daqui a pouco você está tudo bem com seu esposo. Aí você tem um ato de fúria, qualquer coisa, vira uma noite de choro no seu casamento. E aí você vai olhar para dentro de si, são feridas almáticas lá no seu ser, dentro da sua alma, que estão pulando para fora. E você precisa deixar Deus te curar, porque senão você vai continuar vivendo noites de choro. Você precisa deixar Deus te curar. Nós vivemos isso e a gente não entende. E não é só no casamento, é na igreja. Talvez você arrebita o narizinho, sai batendo o pé e vai embora, mas o seu problema não é com o seu líder, o seu problema não é com a igreja, o seu problema são feridas que alguém te feriu. Alguém te machucou e a sua alma está angustiada. E aí é só um gatilho, é só um estupim, alguma coisa para você se arrepiar e entrar em uma noite escura de choro. Entrar em uma noite escura de um vendaval terrível. E não tem problema nenhum, às vezes, passarmos pela noite de choro. O problema é a gente fazer morada na noite de choro. O problema é a gente montar na nossa barraquinha e ficar lá, ninguém me ama, ninguém me quer. Se Deus está dizendo: ei, eu quero arrancar a sua alma da noite de choro e eu quero te trazer para um amanhecer de alegria. Nós precisamos entender isso, irmãos e irmãs. Nós precisamos entender e parar de atribuir os nossos problemas aos outros, quando Ele está dentro de nós. E nós precisamos entender que esse Deus, Ele deseja ardentemente curar a sua alma, curar as feridas mais internas do seu ser, que faz com que você viva uma noite de choro terrível. Mais uma vez eu quero dizer, o problema não é passar pela noite de choro, porque o salmista também fala dela.
mas a certeza que nós precisamos ter é que Deus deseja nos tirar da noite de choro. Virão outras noites de choro? Sim. Enquanto aqui vivemos, vamos passar por circunstâncias de situação que vai nos fazer passar pela noite de choro, mas sempre teremos a certeza no coração e na mente: temos um Deus que restaura a nossa alma. Temos um Deus que vivifica a nossa alma. Então o salmista nos ensina que se nós queremos sair dessa noite de choro almática, nós precisamos ser curados por Deus. Não existe nenhuma outra situação que possa trazer um amanhecer de alegria para você, se você não deixar Deus tocar a sua alma. E sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós queremos ser tocados simplesmente naquilo que nos interessa, porque ser tocado na alma mexe com a gente. Não é tão fácil ser tocado no nosso ego, na nossa alma, em quem nós somos. E aí, nós vivemos arrumando desculpa. Arrumamos uma desculpinha para ter uma intriga aqui, arrumamos uma desculpinha para ser mal educado com o esposo, com a esposa, com o filho. Mas o grande problema não é o esposo, não é a filha, não é a igreja, não é o trabalho, somos nós. É a nossa alma que está ferida. Ferida porque talvez você teve um pai que não fez nem por mal. Ele até queria, ou uma mãe, ou um pai, até queria, estava fazendo para o seu bem, mas ele não sabia, e de certa forma talvez ele te machucou, ele te feriu. Você teve um amigo, uma amiga, ou até mesmo um líder religioso, que talvez nem queria te machucar, mas humanamente machucou você, te feriu, e aí você não consegue ter a conexão da manhã de alegria. Você não consegue viver o tempo de alegria. Porque você olha para todo mundo e vê em todo mundo o agressor, aquele que te feriu, que te machucou. E o salmista está dizendo: o Senhor tirou a minha alma do abismo. O Senhor tirou a minha alma do buraco. Ele chega no versículo 5, fala sobre a noite escura. Mas nos versículos de 1 ao 4, ele explica o porquê da noite escura. E um dos motivos é porque a sua alma estava no abismo. Tempos difíceis, tempos de guerra. Essa era a dinâmica da vida do salmista. Não era qualquer homem. O rei Davi enfrentou Golias, enfrentou a perseguição de Saul, enfrentou tantas coisas, e como qualquer ser humano, por mais que ele seja o rei Davi, ele também passou pela noite escura. Então não é vergonha passar pela noite escura. O que você não pode é montar a sua barraca e viver a sua vida inteira na noite escura, quando Deus tem um amanhecer de alegria para você. Por isso, a palavra de Deus diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e acharei descanso para a vossa alma. Deus tem descanso para você. A segunda fase que eu quero falar com você é a fase da alegria. Diga ufa, diga até que vim. Só que você precisa entender, a fase, o momento da alegria pode também, se você não vigiar, ser uma armadilha na sua vida. Olhe para mim. Talvez você diz assim: o momento do choro foi ruim, mas talvez no momento do choro você clamou por Deus. Mas pode ser que no momento da alegria, se você não fizer o que o salmista nos ensina, pode ser um tempo de armadilha para você. O que nós precisamos fazer então no tempo da alegria? Em primeiro lugar, diga: amanheceu. A alegria chegou. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: amanheceu. A alegria chegou. Creia nisso. A noite escura passou, amanheceu, a alegria chegou. Então, olha o que o salmista diz no versículo de número 4. Olha o que ele diz aí: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. E aí logo depois ele fala de quê? De uma noite escura, de pesadelo terrível, mas de um amanhecer de alegria. E olha o que ele nos ensina. Em primeiro lugar, dessa segunda fase do amanhecer, que diz: mas a alegria vem pelo amanhecer. Repita comigo: no tempo da alegria, eu preciso me lembrar que este tempo veio de Deus para a minha vida. Agora olha para o seu irmão e diga: então seja grato. Sabe o que nós precisamos ter no tempo da alegria? Gratidão. E por que eu disse que o tempo da alegria pode ser uma armadilha que derruba muitos? Porque muitos são orgulhosos. Quando chega no tempo da alegria, Deus dá graça para ele enfrentar a noite
vendaval, a noite escura, o tempo do choro, e ele vence o choro, chega na alegria, mas quando chega na alegria ele diz: eu sou bom, eu conquistei tudo isso, eu sou o cara, como diz lá esse cara sou eu, Roberto. Sabe, esse que é o grande problema. As pessoas no tempo do choro, da noite escura, gritam por Deus, chamam por Deus, mas quando chega o tempo da alegria, Senhor, como eu gostaria de ter um carro. Como o carro não vem mais na igreja, só quer passear com o carro, para cima e para baixo. Senhor, como eu... Deus abençoa, dá uma casa, ele idolatra a casa o dia inteiro. Na hora do culto está... Eu não consigo entender. Senhor, eu quero ter um filho. Aí não vem na igreja porque acha que o menino chora. Aí ele é bênção, deixa ele chorar. Melhor chorar aqui que chora no mundo. Sabe, a gente pega esses momentos que nos traz alegria e às vezes costuma fazer dele um ídolo para nós. E aí você vai continuar vivendo uma noite escura de choro. Você precisa aprender a ter gratidão no tempo de alegria. Gratidão, ser grato a Deus, entender que foi Deus que te deu tudo, até porque a alegria não está no carro, não está na casa, não está simplesmente na família, nada disso. A alegria está no Pai da alegria, no Senhor Jesus, e nós nos alegramos em celebrar a Ele pelo cuidado que Ele tem conosco. Então, no tempo da alegria, no tempo da abundância, nunca rejeite o agir de Deus na sua vida. Entenda claramente que foi Deus que te deu. Eu não sei se era o falecido irmão Lázaro que cantava: foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. É bonito cantar, mas será que na prática está funcionando? Nós precisamos viver tempo de alegria, irmão. Você está lá, doente, orando a Deus, pedindo saúde, pedindo Deus para te curar. Deus te cura e Deus te abençoa, você não vem no culto. Deus te dá saúde, mas no culto você não vem. E se nós colocarmos um culto a mais, já tem reclamação. Irmão, eu falei isso no dia. Eu passo aqui e vejo essas igrejas tudo tendo culto a semana inteira e lotado. Agora eu quero dar minha vida para Deus, mas não dá. Você precisa pegar a alegria de ter saúde, a alegria de ter o que você tem. Você precisa falar o seguinte: ó, eu vou seguir a Deus. Claro que tem dia que não vai dar para mim vir, tem dia que não vai dar para mim estar aqui, tem dia que não vai dar para mim estar com meus irmãos, mas enquanto eu puder estar, eu estarei. Eu preciso ter a alegria de servir, porque, irmão, você já passou por noites escuras. Quem já passou por noites escuras aqui, levante as mãos. Quem já passou por noites de choros aqui, levante as mãos. Deus tem te abençoado num amanhecer de alegria. E o que você está fazendo com esse amanhecer de alegria? O que você tem feito com isso? Porque é isso que o salmista nos ensina. A segunda fase é: amanheceu, o dia raiou, o dia chegou, a alegria veio. E o que eu estou fazendo? Então, a primeira lição: seja grato. Como diz o Salmo 103, versículo 1: bendizei a minha alma, Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o teu santo nome. E não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Ontem nós fizemos uma visita com a Sociedade de Homens na célula Videira, com o líder, o nosso irmão Joãozinho. E eu achei bonito que o nosso irmão falou, né? Lembra disso? Quantos livramentos Deus deu para ele, que não era nem para ele estar vivo. Quantos livramentos Deus deu. Mas não é só ele. Deus deu para mim, Deus deu para você, Deus deu para todos nós. Agora, será que você vai lembrar de servir e fazer promessas para Deus só na noite escura? Só no tempo do choro? Aí quando chega amanhã de alegria, amanheceu, não tem mais gratidão. Seja grato, irmão. Segundo lugar, nunca pense que você terá vida fácil nessa terra. Repita comigo: nunca posso pensar que terei vida fácil nessa terra. Diga: eu terei que enfrentar outras noites de choro e pesadelo. Aí, irmão, a maior loucura do ser humano é achar que já acabou. Venceu uma batalha, baixa as guardas e vai sorrir à vontade, só esquece de convidar Jesus para a festa dele. Convida Jesus para a noite escura, mas para a festa ele não convida. Só que o salmista nos ensina, no versículo 5, que o choro dura uma noite, que é um ciclo.
A alegria e o choro é um ciclo, são estações da nossa vida que você terá que enfrentar em cada momento. Então não só celebre na alegria, mas celebre pensando numa coisa: eu preciso me preparar, porque noite de choros virão de novo, noite de pesadelo vai acontecer de novo, mas eu já sei o caminho que eu vou fazer: adorar a Deus, porque virá outras manhãs de alegria. Esse é o princípio que o salmista nos ensina. Por isso o autor de Eclesiastes 3 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus e da terra. Você está vivendo um tempo de alegria? Se prepare, porque a noite de choro vai voltar. Mas na noite de choro você não vai estar sozinho, Deus estará contigo. E sabe quando tudo isso vai terminar? Apocalipse 21:4: e Deus enxugará no teu rosto toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, porque Ele venceu tudo isso. Mas para você chegar nesse amanhecer de alegria eterna na glória, você precisa aprender a lidar com essas estações da vida aqui. Você precisa aprender a lidar com o choro e com a alegria. E sabe o que eu vou dizer? Eu termino aqui. Infelizmente, tem muita gente na igreja que aprende até a lidar com a dor, que aprende até a lidar com o choro, porque clama a Deus, mas não aprende a lidar com a alegria. Sabe por quê? Porque o ego não foi tratado. Quando a alegria chega, não convida Deus para estar nessa história. Jesus começou o seu milagre aonde? Em Caná da Galileia. E por que Ele fez o milagre em Caná da Galileia naquele casamento? Porque Ele foi convidado para lá estar. O convidado de honra estava lá. Aquele casamento estava começando com desgraça, porque imagine o noivo olhando para nós e falando assim: você não calculou certo, já ia começar a brigar, olhando para o pai e todo. Espera aí que Jesus está aqui, o negócio vai melhorar. Jesus transformou água em vinho, mas porque Ele foi convidado para estar. Então, meu irmão, minha irmã, não coloque Jesus para fora da sua vida no tempo da alegria. Não, entenda que você só chegou na alegria porque Ele está com você. Aprenda a colocar tudo da sua vida em Deus. Por isso, alegria, tristeza, sabe, são coisas da vida. Então, uma noite de lágrimas e um amanhecer de alegria. Você vai passar por essas estações, por essas fases. Mas quando você estiver na noite de lágrimas, saiba que Deus está ali para colher as suas lágrimas. Mas quando você estiver no amanhecer de alegria, Deus também quer estar com você, festejando junto com você. Deus quer ver de você uma gratidão, dizendo: Jesus, muito obrigado pela noite que eu enfrentei e cheguei aqui com alegria nos lábios para poder dizer: nada veio de mim mesmo, mas veio do Senhor da glória. Que Deus abençoe você e que a sua vida, eu não sei qual é a estação que você está passando, mas de uma coisa eu sei: o Senhor da glória aqui está.